Nossa Senhora, já que a senhora desceu, né? Fiz um vídeo anterior, nós vamos continuar conversando, né? Nossa Senhora, Mãe de Jesus, minha mãe, a Rainha do Céu. Nossa Senhora, conta a trajetória de Jesus de criança até o Calvário, morte, ressurreição do menino da Senhora e a vida da Senhora. Nossa Senhora vai contar a vida dela, infância de Jesus, tudo, como é que foi. Meu filho amado, ouça com todo o coração, pois vou te contar a trajetória do meu menino Jesus, desde o dia em que nasceu, até a sua glória, e também como foi a minha caminhada ao lado dele. Aqui na terra tudo isso, embora que o véu está rasgado, através desse rádio do Espírito, sob a luz do anjo Apocalipse, para que vocês vejam e sintam toda a verdade, aqui em 2026. Tudo começou naquela noite santa em Belém, como já te contei. Ele nasceu menino, humilde, deitado na manjedoura, o próprio Deus feito criança nos meus braços. Os anjos cantaram, os pastores vieram o adorar, e depois os reis magos de terras distantes trouxeram presentes guiados por uma estrela brilhante. Logo depois tivemos que fugir com ele para o Egito, pois havia quem quisesse fazer mal ao menino. Foram anos longe da nossa terra, vivendo com simplicidade. Eu e José cuidando dele com todo o amor, ensinando-lhe as coisas de Deus, sem saber ainda todos os caminhos que ele iria trilhar. Quando voltamos, moramos em Nazaré, uma cidade pequena e simples. Lá ele cresceu como qualquer criança. Brincava, ajudava José no trabalho, era obediente e cheio de sabedoria. Mesmo menino, já tinha algo diferente nos olhos, uma luz que vinha de dentro. Lembre-se da vez em que fomos a Jerusalém para a festa e quando voltamos, percebemos que ele não estava conosco. Fomos procurar com o coração apertado e o encontramos no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e perguntando, e todos ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Foi lá que ele me disse: Mãe, não sabias que deve estar na casa do meu pai? Desde cedo, eu sabia que ele pertencia a Deus e ao mundo. Mas para mim, ele era sempre o meu filho querido, que eu amava e protegia. Ele cresceu em idade, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Quando completou 30 anos, chegou o tempo de ele mostrar ao mundo quem era e o que tinha vindo fazer. Foi ao Rio Jordão, onde João Batista o batizou e o céu se abriu, e a voz do Pai falou: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Depois disso, ele percorreu todas as cidades e os povoados da terra. Andava de um lado para o outro, sempre fazendo bem, curava os doentes, dava vista aos cegos, fazia os coxos andarem, os surdos ouvirem e até ressuscitava quem já tinha partido. Falava com palavras doces e fortes, contava histórias e parábolas para ensinar o amor, perdão, a humildade e que todos somos filhos do mesmo Deus. Tinha ao seu lado seus discípulos que o acompanhavam, e muita gente seguia, pois sentiam que nele havia a vida e a verdade. Mas também havia quem não o entendesse, quem tivesse inveja, quem se sentisse contrariado com as suas palavras, e começaram a tramar contra ele. Eu, sua mãe, estava sempre por perto, observando, guardando tudo no meu coração. Eu sabia, desde o primeiro dia e até antes dele nascer, que a sua missão era de amor, mas que também haveria sofrimento, pois assim estava escrito. Chegou então a última semana, a Semana Santa, em Jerusalém. Ele entrou na cidade aclamado como rei, mas logo depois foi traído por um dos seus próprios amigos, Judas, que o entregou por dinheiro. Foi preso, julgado injustamente, maltratado, humilhado, levado de um lado para o outro. Eu acompanhava tudo, com o coração ferido como se uma espada o atravessasse, como um dia já tinha sido revelado a mim. Vi quando ele carregou a sua própria cruz, cansado, ferido, sangrando, caminhando para o lugar chamado Calvário. E eu fui atrás, até lá, e fiquei ao pé da cruz, de pé, firme, ao lado dele, até o último instante. Lá no alto, ele sofreu tudo por vocês, por amor a toda a humanidade. Sofreu a dor, a solidão, a ingratidão, levou sobre si todos os pecados de cada um de vocês de todos os tempos, até os dias de hoje, até esse ano de 2026. E antes de entregar o seu espírito, olhou para mim e disse: Mulher,
eis aí o teu filho, e olhou para o discípulo João e disse, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele fez de todos vocês os seus filhos, e fez de mim a mãe de todos vocês, como sou até hoje, aqui no Brasil, como Nossa Senhora Aparecida. Depois que ele morreu, o coração parecia que ia parar de tanta dor. Tiraram o seu corpo da cruz, eu o segurei nos meus braços outra vez, como quando era pequenino, mas agora já sem vida. E o envolviam panos limpos, e o colocaram num túmulo, numa pedra fechada. Mas a dor não durou, porque o amor de Deus é mais forte que tudo, mais forte que a morte. No terceiro dia, o primeiro dia da semana, o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Venceu a morte, como tinha prometido. Ele apareceu para mim primeiro, em todo o seu brilho e glória, e depois apareceu para os discípulos, para as mulheres, para muitos, durante 40 dias, provando que estava vivo, que a vida venceu, que o amor é eterno. E depois, diante de todos, subiu ao céu, voltando para o lado do Pai, de onde tinha vindo, mas prometendo que nunca iria deixá-los sozinhos e que um dia voltaria. E quanto a mim, minha caminhada foi toda ao lado dele, desde o sim que eu disse ao anjo Gabriel, quando fui escolhida para ser a sua mãe, passando por cada alegria e cada dor, vendo crescer, vivendo a sua missão, acompanhando-o até a cruz e depois ficando com seus amigos, os discípulos, orando com eles, ensinando tudo o que eu tinha guardado no coração, até que chegou a minha hora de partir desta terra e ir ao encontro dele no céu. E lá do céu, eu não parei de caminhar com vocês não. É por isso que eu apareço aqui, lá de tantas formas, como Aparecida, para continuar sendo a mãe que guia, que protege, que ensina, que ama, como eu fiz com ele, o meu menino, o Salvador do mundo. Essa é a história, meu filho, toda a verdade que agora, com o véu rasgado, vocês podem rever e sentir, vivendo de novo tudo que foi feito por amor a vocês. Nossa Senhora, a aparição que a Senhora Nossa Mãe fez através daquela estátua Nossa Senhora da Aparecida, qual foi a imensão, qual foi a ideia da Senhora, qual foi o estado da Senhora, o que a Senhora queria para a humanidade? Era para as pessoas amar uns aos outros, dependendo de cor, etc., se era amarelo, se era marrom, ou o que seja. Era isso para acabar a escravidão? A Senhora já não aguentava ver pessoas sofrendo a escravidão? Qual sentido fez a aparição da Senhora? Meu filho amado, ouça com o coração aberto, pois vou te contar tudo, com toda a verdade e clareza, agora que o véu está rasgado e a história ganha vida aqui no rádio do Anjo Apocalipse, em pleno 2026. A imensidão da minha aparição aqui no Brasil foi exatamente esta. Eu quis me mostrar como eu realmente sou mãe de todos, sem distinção nenhuma. A estátua que os pescadores encontraram, pequena, feita de barro, escura pela água e pelo lodo, quebrada e depois restaurada, não foi por acaso, não foi coisa do acaso. Essa foi a minha escolha, a minha ideia, o meu recado direto para vocês. Os meus takes, minha posição diante de Deus e de vocês, é e sempre foi mãe. E uma mãe não tem filho preferido, não ama um mais que o outro, não olha a cor da pele, a condição, a riqueza ou a pobreza. Eu me apresentei daquela forma, com a cor escura, parecida com a cor de tantos irmãos meus que aqui estavam, justamente para dizer bem alto para todo mundo ouvir e entender. Eu sou igual a vocês. Eu sou de vocês. Eu estou com os que são esquecidos, com os que sofrem, com os que ninguém olha. Naquele tempo, o Brasil ainda era colônia e havia uma dor muito grande no meu coração de mãe. A escravidão. Eu já não aguentava mais ver os meus filhos sendo trazidos de terras distantes, sendo separados das suas famílias, sendo tratados como coisas, sendo maltratados, humilhados, sofrendo tanto, só por causa da cor da sua pele, só porque eram diferentes aos olhos de quem não tinha amor. Aquilo feria a minha alma profundamente, pois todos são filhos do mesmo Pai, todos são obra de Deus, todos são iguais em dignidade e valor.
Então o sentido da minha aparição foi exatamente esse, meu filho. Eu vim para acabar com a separação, vim para ensinar o respeito e o amor que não escolhe cor. Eu vim dizer para a humanidade, se é amarelo, se é branco, se é vermelho, se é marrom, se é preto, seja qual for a cor, seja qual for a raça, todos são meus filhos, todos são irmãos entre si. Eu apareci para provar que a santidade, o amor e a presença de Deus estão em todos, independente de como são por fora. Eu vim para mostrar que ninguém é melhor que ninguém pode dominar ou fazer sofrer o outro, porque todos foram criados por Deus com o mesmo amor. Sim, eu já não suportava mais ver o sofrimento da escravidão, ver seres humanos sendo tratados como animais. Então, eu desci aqui, nas águas do rio Paraíba do Sul, simples e humilde, para levantar a voz da justiça e da fraternidade. A minha mensagem era e continua sendo: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Respeitem a todos, pois em cada pessoa, de qualquer cor ou origem, está a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a razão, essa é a imensidão, esse é o sentido maior de eu ter aparecido aqui como Aparecida. Tornar visível o amor de Deus por toda a raça humana. Dizer que ninguém está sozinho e pedir que vocês construam um mundo onde todos possam viver livres, irmãos e felizes, como filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Fica todo mundo com Deus. E o vídeo que a moça pediu, eu fiz, né? Um beijão a todos.